Olha, Mateus 27, do verso 42 até o verso 43. Depois nós vamos para Lucas 23. Diz a palavra do Senhor: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque ele disse: sou filho de Deus. Capítulo 23 de Lucas, no verso 39 até o verso 43, diz a palavra do Senhor: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. E ela por si só, ela já fala. Mas Deus, eu creio que tu tens algo mais a acrescentar ao coração da tua igreja. E não permita que eu venha atrapalhar esta ministração, mas que eu também seja completamente envolvido por ela. Que o Senhor abençoe, Senhor, a minha vida, em nome de Jesus, pois nós damos total liberdade ao doce e adorado Espírito Santo e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Somente a Ti, Senhor, daremos honra, glória e louvor. Portanto, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amados, eu estava pensando nessa palavra, mas uma palavra direcionada para aquelas pessoas que estão e passaram esse ano, como nós já estamos chegando praticamente no fim do ano, passaram o ano muito envolvido com a sua própria vida, como se não existisse mais ninguém do seu lado, como se tudo girasse em torno de você mesmo. Talvez você diga assim: não, isso não é comigo. Pode não ser com você nesse dado momento, mas talvez em algum momento você tenha pensado dessa maneira. Porque o ano está acabando, irmãos. E a impressão que dá é que Deus passou esse ano todo sem te enxergar. Alguém pensa exatamente assim? Não levante nem sua mão. Mas você pensa assim? Não é possível, Deus não está me enxergando. Será possível? Deus sabe, querido, que se Ele te abençoar profundamente, do jeito que você deseja ser abençoado, Ele sabe que a bênção vai parar em você. Tem pessoas que quando são abençoadas, a pessoa se torna o fim da bênção. Quando Deus nos abençoa para abençoar, eu sempre falo isso aqui, quando você tem sede, você ora e Deus lhe dá água, essa água só é bênção para a sua vida se você compartilha com alguém que também está com sede. Porque você não pode ser o fim da bênção. Ainda há tempo, querido, para você fazer a diferença e ser útil, ser bênção na vida de alguém. Ainda há tempo, o ano ainda não acabou. E eu estava pensando nessa palavra e olhando para esse quadro, a impressão que eu tenho, se você olhar, é pior do que um filme de terror. Você já viu o quadro, como aconteceu a história da crucificação? O que Jesus sofreu antes de ir para a cruz? Parece uma história de terror, irmãos. Mas algo interessante na nossa vida é que o horror, o terror, ele desperta em nós um amor que está escondido lá dentro. Vou lhe dar um exemplo disso. Eu não sei quantos de vocês acompanharam a história do avião da Chapecoense. Todos acompanharam, o Brasil inteiro, o mundo inteiro acompanhou. Acompanhou e houve uma comoção muito grande
quando mais de 70 pessoas morreram naquele voo, e um time, praticamente um time inteiro, a vida foi ceifada. E se nós olharmos esse terror que aconteceu, tudo aconteceu por egoísmo. Tudo o que aconteceu foi porque aquelas pessoas que ali estavam no comando daquela aeronave estavam muito mais preocupados com as finanças do que com as vidas. 3.000 horas de voo, irmãos. 3.000 horas de voo era exatamente... eram 3.000 quilômetros que aquele voo ele tinha autonomia para voar. E quando foram verificar o combustível, disseram, olha, você não pode voar com esse limite de combustível. Porque vamos supor que aconteça alguma coisa e você tenha que sobrevoar e ficar um pouco mais tempo no ar, você teria uma autonomia de mais 15 quilômetros apenas, você não tem mais autonomia para isso. Mas eles não deram atenção. E voaram a si mesmo. E aconteceu exatamente o fato. Aconteceu o fato. Antes de Medellín aconteceu exatamente isso. O voo que tinha uma autonomia para 2.900 quilômetros, ele agora está perdendo a sua autonomia, porque não poderia mais aterrissar, eles teriam que sobrevoar aquele aeroporto, aquela cidade, e o combustível acabou. E o que aconteceu, irmãos? Uma tragédia. Por que a tragédia? A tragédia aconteceu exatamente por isso, por egoísmo. Porque o dinheiro fala mais alto. Ele estava falando muito mais alto naquele momento. Não, nós não vamos gastar dinheiro mais com combustível. Então o que tem dá. E aí muitas pessoas, naquela hora, muitos culparam até o próprio Deus. E disseram, aonde estava Deus? Como se Deus tivesse culpa da negligência das pessoas. E Deus não tem nada a ver com as nossas mazelas. Deus não tem absolutamente nada a ver com as decisões que você toma na sua vida. Deus não tinha nada a ver com isso, irmãos. E quando eu olho esse capítulo 27 de Mateus, essa palavra dita pelo ladrão da esquerda, e por favor, não pense em política nessa noite, eu não quero pensar de direita, de esquerda, de centro. Por favor, vamos tratar de assuntos altamente espirituais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha o que esse homem falou. O verso 43 de Mateus 27. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque ele disse, sou filho de Deus. Estava diante do terror. E se nós olharmos isso aqui, esse bandido, querido, ele estava certo. Sim ou não? Ele tinha as razões humanas dele. Você não é Deus? Tu não tens poder para isso, então livre a ti e a nós também. Mas o bandido da direita, ele ele contradiz tudo aquilo que o outro bandido havia falado. No verso 40 ao 42 de Lucas 23, que nós lemos, porém, o outro malfeitor, então eram dois malfeitores, só para te alegrar o coração, tanto o da direita quanto o da esquerda. Dois malfeitores estavam ali. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no teu reino. Essa lógica do ladrão da esquerda, irmãos, lembra muito a nossa lógica hoje. Porque nós, nas entrelinhas, nós pensamos exatamente assim. Se Deus é bom e eu confio em Deus, por que eu estou passando essa situação? Se Deus é bom, por que a minha família está sendo acometida de uma enfermidade? Por que, se Deus é bom? Deus não é amor?
Com certeza Deus não vai permitir dores na minha vida, até porque eu sou servo de Deus. Muitos de nós temos esse pensamento. Muitas vezes. Muitas vezes, quando nós passamos por um momento de tragédia na nossa vida, nós questionamos a Deus. Mas, querido, preste atenção nisso. O sol vem para o justo e para o injusto. O sol vem para o crente e para o não crente. A dor bate na casa do espírita, do budista e do cristão. A dor bate na nossa porta. Essa lógica humana está tatuada em nós, em cada 9, entre 10 de nós. Essa lógica está tatuada em nós. Quantas vezes eu questionei na minha vida: Senhor, por que eu estou passando isso, Senhor? Eu sou teu servo. Como se Deus não soubesse que eu sou servo dele. Eu começo a falar para Deus coisas que ele próprio sabe quem sou eu. Mas eu coloco diante dele. E essa relação com Deus, ela é construída sob uma lógica humana, e eu poderia dizer sob uma lógica bandida. Porque essa é a lógica do bandido. Tu não é Deus, então livra-te a ti e a nós também. Então, na lógica humana, nós sempre nos damos bem. O cristão, então, irmãos, o que tem de cristão enganado, achando que você tem que acertar sempre. Se fosse assim, você tem que jogar na Mega Sena toda semana. E vai ficar trilionário. Vai ganhar sempre, sempre, sempre. Não é assim que funciona. Mas essa é a nossa lógica, irmãos. Nunca haverá frustrações na minha vida. E pela lógica humana, nós somos e nos consideramos muitas vezes muito mais especiais do que os outros. Quando Jesus, ele morreu por todos. Foi por todos, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Você está entendendo isso, amado? É para todo que nele crê, não é para uma nata. Não, eu só vim para os bons. Eu só vim para os sãos. Eu só vim para aqueles que não são pancados. O Senhor veio para todos. Veio para os bons, para os maus. Veio para os adúlteros, para as prostitutas. Ele veio para os drogados, ele veio para os traficantes, veio para os médicos, os doutores. Ele veio para todos. O Senhor, o Verbo se fez carne por todos. Mas na nossa cultura, na cultura humana, o errado sempre é o outro. Eu contei um fato para minha esposa. Eu estava no estacionamento. Um sujeito está parado com o carro, parado. Vem um cara dando ré. O cara está olhando. O cara está dando ré. Falou, bom, o cara está me vendo. Quando se aproximou, ele buzinou, já era tarde, bateu no para-choque. O cara desceu do carro educadamente, sabe? Falou, meu amigo, você não viu meu carro aqui? Sabe o que ele falou? E você não viu que eu estava dando ré? Essa é a lógica humana. O outro está sempre errado. O errado é o outro. Nós estamos vivendo assim, irmãos, achando sempre que temos total razão. Nós estamos sempre com a razão. E tem pessoas que se machucam por pouco, e por muito pouco, quando se fere, já agride o outro, às vezes por causa de uma palavra. Hoje, se alguém pisar no seu pé, você tem que pedir desculpa, porque o pé está embaixo do dele. Não, desculpe, meu pé está embaixo do seu. Foi um engano. De tão terrível como estão as pessoas vivendo, irmãos. Quanta gente que hoje, pasme com isso, mas eu já ouvi isso. Sabe por que essa mulher foi estuprada? Olha a roupa dela, como se ela teve culpa do estupro. Então aquele que é o estuprador, ele passa a ser o inocentado, porque a culpa é da mulher. Sabe por que ele agrediu ela? Porque essa mulher grita demais, fala muito alto. Essa mulher é chata. Estamos assim, irmãos. As coisas estão se invertendo. Por que será que nós agimos achando sempre que estamos com a razão?
achando que a nossa verdade é verdade absoluta. Por quê, irmãos? Porque esse é o pensamento daqueles que consideram que nada tem mais importância do que a si mesmo. Tem gente que acha que o mundo tem que girar em torno dele. Daqui a pouco está dizendo, louvado seja meu nome e glorificado seja eu. Vamos louvar a mim, vamos me glorificar. Esse relativismo para mim, querido, é uma maldição na vida das pessoas. Essa lógica que eu estou lhe falando agora, essa lógica vem do bandido da esquerda, que acha que ele teria que sair dali. Salva-te a ti e a nós também, porque eu sou assim, eu sou o cara, eu sou bom. Se você é Deus, me livra daqui. Isso é uma lógica bandida, irmãos. É a lógica do bandido. Nós somos uma geração que eu posso dizer de crentes, que muitas vezes temos uma lógica bandida dentro de nós. Não, Senhor, eu não posso passar por isso. Como é que o Senhor permite um negócio desse? Essa lógica humana, ela é bandida. Quem disse para você, querido, que o teu Deus, ele tem lógica? Quem falou que nosso Deus é Deus da lógica? Nosso Deus não é da lógica, irmão. Nosso Deus, ele sai da lógica. Ele sai completamente da lógica. Essa lógica, ela é uma lógica bandida que nós temos que ser curados nessa noite. A catástrofe acontece na vida de qualquer um, irmãos. Na minha e na sua vida. A dor vem para o crente e para o não crente. Mas nós somos essa geração de crente que achamos que não temos que passar pelos problemas que passamos. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, a dor que você está passando, o que você está vivendo hoje, vai servir para o teu amadurecimento. É para você crescer, é para amadurecer. Mas nós temos uma geração cheia de mimimi, irmãos. Uma geração cheia de não me toque, que se relaciona com uma lógica bandida. Essa lógica desse bandido da esquerda, e não com a lógica do verdadeiro cristão. Mas o que será que essa lógica revela em nós? Essa lógica bandida, ela revela o nosso grau de infantilidade. Mostra o quanto nós somos infantis. Porque a criança, ela é assim, irmãos. A criança acha que tudo gira em torno dela. É uma geração surda, que ouve e a vida não muda. É uma geração infantil, que nada muda, a vida continua na mesmice. Ouve palavras em cima de palavra e a vida não muda. A nossa infantilidade é gerada pelas nossas frustrações. Você vê que tudo da criança é o melhor. Pergunta ao teu filho, qual é o melhor brinquedo? Ele vai dizer, é o meu. Qual é o pai mais bonito? É o meu. Qual é a mãe? É a minha. Tudo é dele. O meu brinquedo é o melhor. O trabalho do meu pai é melhor. Meu pai é o melhor profissional. Não é assim, irmão? Sim ou não? Essas frustrações que nós vivemos, com a incapacidade de lidar com as perdas, não sabe lidar muitas vezes com o não de Deus. Geração infantil, geração bandida. Essa é a geração que nós estamos vivendo hoje, que não aceitamos nada. Achamos que Deus tem por obrigação de cuidar de nós. Deus já tem cuidado de você. Sabe que o maior cuidado que Deus teve com a tua vida foi derramando o sangue de Jesus na cruz do Calvário para te livrar do inferno, da condenação do inferno. Tudo o que nós precisávamos, Jesus já fez na cruz do Calvário. Nós não precisamos de mais nada. Você é feliz como é, irmão? Você é um cristão feliz? Você pode dar um amém melhor, irmão? Que eu estou com a impressão que está todo mundo dormindo. Acordou. A impressão é que está todo mundo dormindo, irmão. Ô Jesus. Quantos casamentos acabam, irmãos? Por um não, uma falta de perdão.
quantos relacionamentos de amizade terminam porque nós não queremos, nós não aceitamos nada do outro. Nós não aceitamos que o outro fale uma palavra áspera sequer. Há relacionamentos que são assim. E você diz, o que houve com você? Não, ele me ofendeu. Ele me ofendeu. Aí você pergunta, mas ele te pediu perdão? Pediu, e você? Não, eu não perdoei. Então a questão não está na ofensa, está na falta de perdão. O problema não é a ofensa, irmãos. O problema é que nós temos esse coração. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O mundo gira em torno de mim mesmo. Eu sou intocável. Em relação à meninice, amado, a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Coríntios 13, 11, quando eu era menino, olha o que Paulo está dizendo. Paulo passou por um tempo de menino. Paulo passou por essa fase. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, quando eu cresci, quando eu amadureci, eu desisti das coisas próprias de menino. Paulo diz que nós precisamos deixar de lado as coisas de menino, onde tudo converge nele. Sabe, nós vivemos numa geração assim. É o bebê rei, é a criança rei, é o intocável. É a geração que nós vivemos, irmãos. Nós não somos o rei do universo. A vida não gira em torno de nós. Você está passando por um momento de dor? É humano. É humano. Isso faz parte. Para o menino, querido, tudo que é dele é o melhor. Aqueles que amadurecem, agem como ladrão da direita. Reconhecem a sua culpa. Olha a diferença de um ladrão para o outro. Olha o que diz Lucas 23, 40, 41. Porém, o outro malfeitor o repreendeu. Olha o que é amadurecer. Estando em estado igual ao outro, mas ele estava maduro. Não tinha uma mente infantilizada, a mente bandida. Muito pelo contrário, o pensamento era um pensamento de alguém arrependido. Ele disse, olha, nós estamos em igual modo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, a nossa culpa é justa. Toda pessoa que é madura, ela reconhece o seu próprio erro. Diz, não, o errado sou eu. Mas sempre que nós fazemos um gabinete, irmão, pastor quando faz gabinete com um marido, que a esposa não vai para o gabinete, ele só escuta o marido falando da esposa. Ah, o senhor não sabe quem é minha esposa. Eu me livro, pastor. Olha, não é fácil não. A mulher é terrível, a mulher amassa a pasta de dente de qualquer maneira, eu não suporto isso. A mulher vai para o gabinete e fala o quê? Ah, eu não aguento mais não. Ele, rapaz. O cara ronca só para assovir a noite toda. Aí tu junta os dois. Você junta os dois e vai conversar. É tão importante quando o casal diz, pastor, eu fui culpado. Eu sou culpado do que está acontecendo com a minha esposa, pastor. Sabe por quê, pastor? Que eu sou culpado? Porque eu deveria cuidar melhor dela. Deveria cuidar da minha mulher como a Bíblia manda. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, se entregando a si mesmo por ela. Pastor, eu errei. Mas nós, querido, com essa infantilidade, com essa mentalidade bandida, a gente acha sempre que tem razão. É o bandido da esquerda. Livra-te a ti e livra-te a mim também. A nossa punição é justa. Olha o que o outro disse. É justo o que estamos passando. Porque nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Ou seja, eu sou merecedor do que estou passando hoje. Tudo que está acontecendo comigo é porque eu mereço. Mas esse aí, ele não fez nada. Ele não fez mal nenhum. Você precisa amadurecer, irmãos. Que só os maduros reconhecem os seus erros. Só quem amadurece. Quem tem a mente infantilizada vai achar sempre que tem razão. Todos nós sabemos o porquê nós estamos passando por momentos difíceis, irmãos. Todo mundo sabe das suas frustrações, momentos de dor, de solidão. Todo mundo sabe por que você está sem amigos ao seu redor. Por que nenhum amigo quer ficar do seu lado. Todo mundo sabe o porquê.
Pense, como diz Freud, querido, no seu grau de culpabilidade na tragédia, na desordem no qual você vive. O que você precisa fazer para mudar essa história? O que você precisa fazer para mudar? Deixar de ser o centro das atenções e crescer, amadurecer. É isso que é necessário. Porque o menino ele sempre vai achar que o outro é que deve mudar. E essa lógica é uma lógica infantil, eu repito, é uma lógica bandida. Que nos revela essa falta de amadurecimento. E eu tenho orado sempre por isso, Senhor, que a tua igreja seja uma igreja madura. Que os crentes não sejam crentes mimimi. Quando a gente prega uma palavra dura, que a pessoa não fique, ai, me machucou. Doeu, irmão? Então segura, porque o que dói cura. Segura. Mas um crente maduro, ele é assim. Tá doendo, mas tá bom. Tá bom, porque eu estou amadurecendo. O menino sempre vai achar que ele é o alvo de Deus. Mas a Bíblia ela diz que Deus é o nosso alvo. Deus é o nosso alvo. Nós não somos o alvo, Ele é o nosso alvo. Nós estamos caminhando em direção ao alvo, que é Jesus de Nazaré. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Só cabe a nós reconhecermos o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário e ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Esse é o nosso papel. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 31 a 33. Portanto, se vocês comem, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, irmãos. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a sua glória. Para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Não seja uma pedra de tropeço. Não seja infantil. A pior coisa que existe na igreja é lidar com infantis, querido. Há pessoas que não crescem nunca. Nunca amadurecem. Ele está dizendo aqui, olha, a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Paulo fez isso, maduro. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu era menino, eu era o centro das atenções. Quando eu era menino, tudo girava ao meu entorno. Agora eu deixei de ser menino. Então, quando eu deixo de ser menino, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, deixei de ser menino. Agora eu sou agradável a todos. Não buscando o meu próprio interesse. Agora não. Agora o interesse é da coletividade. Sabe o que diz a oração no qual o Senhor instruiu os seus discípulos? É Pai o quê? Pai o quê? Não é meu, é nosso. Mas há crente que acha que é só dele. É o meu pai, é o meu pão, é o nosso pai, o pão é nosso, é a coletividade. Se você chora, eu tenho que chorar com você. Se você sorri e se alegra, eu me alegro com você. Isso é espírito de coletividade. Uma igreja madura, irmãos. Uma igreja que não é infantil, que não olha tudo para si mesmo. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Se comemos, se bebemos, tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Vivemos pensando em Deus. 24 horas pensando nele, porque Ele é o nosso alvo. Qual tem sido o lugar de Deus na sua vida, querido? Ele é o alvo na sua vida. O seu alvo é realmente Deus. O seu alvo é Cristo. É para Ele que você vive. Porque a lógica do bandido é achar que em Deus sempre nos damos bem. Tudo deve correr às mil maravilhas. E aí vem a famigerada teologia da prosperidade. Tudo tem que acontecer bem. Se der errado, porque eu sou maldito. Se não deu certo, porque o maldito sou eu. Esse evangelho é o evangelho da mentira, queridos. Que não tem como seu alvo a lógica de Deus. O seu alvo é a lógica bandida. Esse evangelho ele é mentiroso. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E nós não somos imunes à dor. Você sabia disso, querido? Que você não é imune à dor.
Nós não somos imunes à dor. Nessa relação lógica humana, nos esbarramos com a ilógica divina. Porque o nosso Deus, ele sai da lógica. Pensa comigo, amada igreja, pensa comigo. Se Deus fosse lógico, ele teria escolhido você para chamá-lo de filho? Pense bem, pense na sua resposta. Se Deus fosse lógico, ele teria me separado para o ministério? Se Deus fosse lógico, ele estivesse formando um time de elite, não esse time do Flamengo que jogou hoje, Deus me livre. Se ele estivesse formando um time de elite, você seria escalado ou escalada? Ele teria coragem de escalar você se ele fosse lógico? Mas o Senhor é o Deus que sai da lógica, irmãos. Ele sai da lógica. Se nós próprios, muitas vezes, não nos aguentamos, não tem vezes que você não se aguenta, sinceramente, bom. Não tem vezes? Tem vezes, pastor, que você não se aguenta, mas meu Deus do céu, eu estou ranzinza. Você já foi chato contigo mesmo, sim ou não? Já foi chato contigo mesmo? Davi, existe no Código Penal, você que é advogado, uma maneira de eu me separar de mim mesmo ou não? Você não pode se separar de você, irmão. Você tem que viver com essa pessoa que você é. Mas viva com essa pessoa madura. Viva com a pessoa que você é, amadureça. Deus chama Davi de homem segundo o seu coração. Você acha que isso tem alguma lógica para Deus, querido? Você acha que chamar Davi... Irmão, eu quando olho a história de Davi, não é você não, Davi, você é um anjo. Olha o que diz Atos, capítulo 13, verso 22 ao 23. E tendo tirado Saul, levantou-lhe o rei Davi, no qual também, tendo dado testemunho, olha o que Deus diz. O que ele falou aí, irmão? Lê comigo. Achei Davi, filho de Jessé, homem o quê? Segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Agora, olhando para a história de Davi, com olhos humanos, não parece que Deus tem problema coronário, irmão? Olha para a história de Davi, irmão. Olha diz assim, não, você está com problema coronário. Olha a história desse homem. Se Deus tivesse lógica, pela lógica, escolheria esse homem. Deus não tem problema nenhum, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe quem você é, irmão. Ele nos conhece na profundidade. Pense nas coisas que nós cantamos acerca de Davi. Já pensou nas coisas que você canta acerca de Davi? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo. Tudo como o rei Davi. Faz tudo como o rei Davi. Imagina, eu vou falar com a família, imagina a família chegando aqui, tá visitando aqui a igreja. Quem é o pastor da igreja? É Davi. Aí pergunta, me dá o histórico desse pastor. Dou, meu irmão, senta aí com a família, eu vou te dar o histórico. Olha só, o pastor Davi, ele traiu o amigo. Ele adulterou com uma mulher chamada Batseba. E você quer saber do pastor Davi? O pastor da igreja Nova Vida de São Gustavo? O pastor Davi, ele mandou matar Urias. O marido dessa Batseba aí que eu estou te falando, tá, ô Júlio César? O marido dessa Batseba. Mandou matar o marido de Batseba. E tem mais, olha só, hein? Tem mais. Esse pastor Davi, que você quer conhecer, é o pastor da igreja, né? Então eu vou te apresentar. O pastor Davi tem uma filha chamada Tamar. Essa filha Tamar, ela foi abusada pelo próprio irmão. Sabe? O irmão abusa de Tamar. Mas como se não bastasse, ele agora tem uma filha estuprada, um filho estuprador e tem mais. O outro filho, o que ele ama, o Absalão, o tal do Absalão, e tem um filho chamado Absalão, que ele mandou matar o irmão porque ele coabitou com a própria irmã. Tá bom pra você, querido? Então venha fazer parte da nossa igreja. Irmão, essa família quando passar aqui na porta vai falar assim, Deus me livre, vai fazer até com o sinal da cruz. Se tiver uma madeira vai bater, Júlio César. Deus me livre de entrar nessa igreja.
Mas essa foi a história desse homem, que Deus falou que era um homem segundo o coração de Deus. Você imagina o pastor Davi ir numa conferência, convidado para uma conferência na igreja, ele não tem aonde dormir, aí você leva ele para a sua casa, irmão, deixa ele dormir, lá está a tua esposa, está as suas filhas, está as suas sobrinhas, tudo nessa casa, aí você tem que sair para comprar alguma coisa, de repente você sai e deixa o Davi lá. Já pensou, pastor? O que você faria? Não, pastor, vamos comigo, vamos embora, pastor, vamos embora. Vamos comigo na padaria, vamos comigo, rapaz, me faz companhia. Porque cantar sobre Davi é fácil, irmãos. Difícil é aceitar Davi como membro de uma igreja. Difícil é aceitar um pecador desse como membro. Ainda mais você olhando ele como um líder, Deus me livre. Mas esse é o homem segundo o coração de Deus. O Deus que sai da lógica. Ele conhece o coração desse Davi. Ele conhecia esse homem. E Davi, querido, ele pensava exatamente como o ladrão da direita. O que o ladrão da direita disse? Nós sabemos o porquê estamos aqui em igual modo. Nós estamos aqui porque nós somos ladrões. Mas esse aí não tem nada. Olha se não é no mesmo sentido o que ele diz no Salmo 51. Acompanha comigo o verso 1 ao 17. Olha se não é no mesmo sentido. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ali já está botando diante de Deus, Senhor, eu transgredi, Senhor, eu sou um pecador. Isso foi logo após o profeta Natã chegar diante dele e chamá-lo de adúltero e falar, foi você mandou matar aquela mulher, aquele homem, foi você o culpado, Davi. Logo a seguir, querido, ele escreve esse salmo que é um dos salmos mais lindos da Bíblia, um salmo de confissão de pecado. O verso 2 ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Agora você gosta desse pastor Davi. Olha só como a história muda, irmãos. A história muda com essa confissão, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado, o contrito não o desprezarás, ó Deus. Por que esse homem é um homem segundo o coração de Deus? Por causa das suas confissões, irmãos, por causa do seu arrependimento. Deus conhece o teu coração, Deus sabe quem você é. Se você é um bandido da direita, um bandido da esquerda, Deus sabe quem você é. Se você é uma pessoa que a vida tem que girar em torno de você mesmo, Deus sabe da tua meninice, da tua infantilidade, e essa noite Deus te trouxe aqui para dizer, meu filho, cresce, amadurece, confesse diante de Deus, Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei diante de ti. Você já fez a Deus essa confissão, irmãos? Você já leu esse salmo como sendo a tua própria vida?
Dizendo, Senhor, apaga de mim as transgressões, porque a gente quando lê parece que a história é só de Davi, mas essa história é a nossa história. Apaga as minhas transgressões, Senhor. Senhor, cria em mim um espírito inabalável. Não te apartes de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Você já fez essa oração a Deus, querido? Você já ousou colocar a tua vida diante de Deus como Davi colocou? Então não questione a vida de Davi. Não questione aquele que Deus purificou, o que Deus separou. Você está entendendo, querido? Sim ou não? Como pode questionar a Deus se nem ao menos reconhece os seus erros, se nem ao menos você conhece e reconhece seus pecados, querido? Como você pode questionar a esse Deus? O Deus te olha e diz, esse homem é um homem segundo o meu coração. Eu logo no início da minha conversão, no meu período de seminário então, irmãos, eu passei um problema terrível quando eu li a história de Davi. Eu digo, não é possível, eu sou melhor do que esse homem. Rapaz, eu não cometi a metade que esse cara cometeu, ele ainda é o coração segundo o teu. Mas eu vim descobrir que eu era um homem de pecados, irmãos. E que muitas vezes eu não me arrependia. E quando você olha para isso e começa a se envolver, você diz, Senhor, perdoa. Perdoa o pecado da minha mentira, Senhor. Que tem gente que consegue mensurar pecado, né? Eu não sei quem é que tem balança de pecado aí, mas, irmão, é um tal de crente ter balança de pecado. Tu viu o pecado do irmão? Rapaz, ele roubou. Mas o outro, que apenas disse, se ligarem para mim, diga que eu não estou, acha que isso não é pecado. A mentira é um pecado. Muito pelo contrário, é filho do diabo. Pastor, coisa séria. João 8,44, o que diz? Que aqueles que mentem são filhos do diabo. Não sou eu que estou dizendo, discute com Deus. A palavra é dura? É dura, para mim também. Para mim também é dura. Jesus foi para a cruz, querido, por um plano traçado pelo próprio Deus. E esse Deus que abandona seu filho à dor e à morte, é o Deus que nos ama incondicionalmente. E é o Deus que te trouxe aqui para dizer, filho, dos teus pecados eu não me lembro mais. Deus está aqui para perdoar os teus pecados, querido. Para dizer para você, você precisa ter uma vida útil. Não tente entender Deus pela lógica, amado. Você vai pirar e não vai entender Deus. Como entender um Deus que cospe no chão, faz um lodo, põe no olho de um cego e agora diz, lava-te. E esse cego passa a enxergar. Como você quer entender esse Deus? Como você quer entender um Deus que chega diante de um morto de 4 dias e ele grita o nome do morto? Você já falou com o morto alguma vez? Você está doido, já falou? É caso de internação, irmão. Lázaro, o cara está lá, todo enfaixado. Lázaro, põe-te para fora. E vem aquela múmia, irmão. Imagina o cheiro daquele homem. Vamos lá, tira as ataduras desse homem. Você quer entender esse Deus? Você quer entender um Deus, querido, que combina virgindade com gravidez? Você quer entender esse Deus? Você vai ficar louco. Não vai entender ele nunca. Você quer entender um Deus que na cruz do Calvário diz, Pai, perdoa os seus pecados, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. A gente não tem a mínima ideia da dor que ele estava sentindo na cruz. Para pedir ao Pai que perdoasse? O que nós faríamos se tivéssemos esse poder? Pai, lança fogo do céu, queima esses caras, Senhor. Manda fogo. Senhor, um anjo só, Senhor, para exterminar com todos eles. Mas ele não. Ele pediu ao Pai que perdoasse. Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Esse é o nosso Jesus, que nos traz aqui para dizer para mim e para você, tenha uma mente adúltera, cresça, amadureça. Deixa essa mente bandida, achar que você é o centro das atenções, achar que tudo gira em torno de você. Bem, querido, deixa essa mente de lado. O Senhor não nos trouxe aqui à toa, querido, para nós perdermos o nosso tempo, não. O Senhor te trouxe aqui por uma mudança de vida. É para isso que Ele nos trouxe aqui. Quando nós nos vemos como parte de um todo, a vida humana começa a mudar. Quando você vê que faz parte do todo, nós não somos seres isolados, querido.
vamos fazer dessa noite uma noite de bênção. E olhando para a cruz, nós vemos as pessoas questionando a dor, o sofrimento e o poder de Jesus. Quantas pessoas já falou isso para você? Ah, que Cristo é esse, que se deixou morrer lá naquela cruz lá? Que poder é esse que ele tem? Por que ele não se livrou lá? Eu já ouvi isso. Esse pensamento bandido eu já ouvi. Mas o nosso Jesus, a diferença é que ele morreu. Você sabe que ele morreu, sim ou não, irmão? Você sabe que ele morreu? Você sabe que ele foi crucificado, sim ou não? Foi crucificado. Você sabia que todo o sangue dele foi derramado? Foi derramado. Nenhuma gota mais. Todo o seu sangue foi vertido na cruz do Calvário. Você sabia que ele foi posto num túmulo? Sabia disso? Você sabia que arrastaram uma pedra enorme e colocaram no túmulo de Jesus? Você sabia disso? Sim. Sim, sabia. Mas uma das coisas que é o principal para nós, depois de tudo isso, ele ressuscitou. E ele está vivo para a glória de Deus. Nosso Jesus vive e reina. Vamos colocar de pé, irmãos. Amado, a Deus. Nosso Deus nos dá utilidade. Ele nos dá conforto e prazer. E tudo isso é dado a todos aqueles que vivem uma vida de utilidade. Vamos orar, irmãos. Quero orar por você. Quero orar por você que muitas vezes se sente superior a todos. Não vou chamar você que vem aqui da frente, não. Fica tranquilo. Vou convidar ninguém para vir aqui. Cada um conhece a si mesmo. Cada um sabe o que pensa de si mesmo. Então eu gostaria que todos curvassem sua cabeça. Vamos orar. Se isso é com você, meu irmão, minha irmã, começa a falar com Deus. Peça perdão ao Senhor. Dizer para Deus: Senhor, perdoa a minha soberba. Perdoa se eu penso de mim além do que convém. Começa a colocar isso diante de Deus. E você que se sente inferior, saiba que o Senhor te chamou para grandes obras. O Senhor saiu da lógica com você. Quando Ele nos chamou é porque Ele quebrou toda a lógica. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essas vidas preciosas diante de Ti. E que haja quebrantamento nos corações nessa noite, Pai. Se houver, Senhor, alguma soberba no coração, que isso seja quebrado agora. Que nós não venhamos a viver uma vida bandida, Pai, pensando que o mundo e que a vida gira em torno de nós mesmos. Porque há pessoas do nosso lado, há pessoas que choram, que sofrem, há pessoas que sentem dor. Desperta em nós, Senhor, o que há de melhor dentro de nós. Desperta em nós um sentimento, Deus, de compaixão, de misericórdia, de amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, transforma vidas aqui nesse lugar. Transforma aqueles que estão nos ouvindo pela internet, Pai. Transforma esses lares. Toda desordem, toda desavença seja quebrado nessa família. Que haja reconhecimento, Senhor, dos seus erros, dos seus pecados, para que as vidas sejam restauradas e salvas no Senhor. Assim eu oro, te agradecendo pela tua presença aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.